Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria nós estarmos reunidos mais uma vez aqui para nós estudarmos a palavra de Deus e sabermos um pouco mais do que Deus quer para nossas vidas. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo. Te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade, ó Pai, mesmo em tempos de distanciamento, de estarmos juntos através da tecnologia, ó Pai, para aprendermos de Ti, para conhecermos um pouco mais da Tua palavra, ó Pai. Que essa palavra seja a diferença na nossa vida, que essa palavra, ó Pai, nos conduza sempre, ó Pai, estar mais perto de Ti. Abençoe a todos, abençoe as nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. É hoje o nosso dia de estudo e o nosso tema do estudo também ele fala, é hoje. E ele sugere para nós então aqui uma pergunta, que ele fala assim, você já se arrependeu por não tomar a decisão que precisava? E eu mudaria um pouquinho, né? Não é se você já se arrependeu, é quantas vezes nós já nos arrependemos de não tomar a decisão que a gente precisava? Seja em qualquer coisa da nossa vida, né? Seja na parte profissional, às vezes a gente fica adiando várias coisas e eu preciso fazer um curso disso, preciso fazer uma especialização daquilo, a gente não faz e acaba passando o tempo e a gente vai deixando e não acha que não tem mais tempo para fazer isso, seja em decisões familiares, seja em decisões, qualquer situação da nossa vida, né? A gente já passou por essa situação de não tomar a decisão que a gente necessitava naquele momento e isso trazer consequências piores depois, tá? O nosso texto bíblico hoje, ele está em Josué 24, 14 e 15, tá? E ele nos fala assim, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Coisa interessante, porque esse texto de Josué é praticamente o final do livro de Josué, e ele relata Josué junto com o povo, Josué fazendo uma renovação da aliança do povo com Deus. Apesar de tudo que eles tinham visto, Deus tirou eles do Egito, Deus esteve com eles em todas as batalhas que eles fizeram, eles estavam entrando na terra prometida, ainda assim Josué era obrigado a chamar o povo a tomar uma decisão de escolha. E hoje nós vamos ver isso, né? Como as nossas escolhas impactam na nossa vida. E aí ele fala a primeira coisa, né? As possibilidades. Para quem é mais velho, talvez vai se lembrar, a Globo uma vez teve um programa que chamava Você Decide. E eles apresentavam geralmente uma situação que era uma situação difícil, né, de convivência, de relacionamentos e tal, e chegava no final você tinha que decidir, se você decidia a favor daquela situação ou contra. E aí eles davam lá, na época não tinha o celular, não era o WhatsApp, era só ligação, você tinha que ligar dizendo se sim ou se não. E aí eles apresentavam então depois o final que o público tinha escolhido, né? Seria bom se fosse tão simples na nossa vida. Por quê? Porque às vezes as nossas decisões implicam em situações complicadas, em perdas muitas vezes, e a gente muitas vezes tentando se equilibrar para tomar uma decisão
que não implique tanto os dois lados, a gente acaba tomando decisão nenhuma. E isso acaba sendo muito mais impactante na nossa vida do que se nós tivéssemos tomado alguma decisão. Tá? Mas a verdade é, né, que Josué relembra o povo de tudo o que Deus fez, né, mostrando para eles que era importante eles tomarem uma posição. Né? Não adiantava eles estarem ali na terra prometida, naquilo que havia sido prometido a Abraão, e não ter essa fidelidade. Né? Então, inclusive o texto fala, para vocês servirem a Deus com integridade e fidelidade, né? De uma forma integral. A gente não pode ficar se dividindo muitas vezes em várias situações na nossa vida, querendo fazer com que todas elas contribuam sempre para o nosso bem. Alguma coisa uma hora vai dar errado e a gente vai sofrer por isso. Então a gente precisa primeiro ter claro disso, né? E nessa situação, Josué passa para o povo quais as possibilidades que eles tinham de ficar servindo aos deuses que eles serviram no Egito, de servir aos deuses dos amorreus, que era o povo que habitava ali a terra que eles acabavam de tomar, ou servir ao Deus, né, que estava com eles ali há tanto tempo, os guardando, os protegendo, os libertando, né, os alimentando, dando segurança para eles, e que muitas vezes eles não tinham a clareza disso tudo na vida deles. Tá? Então Josué, a primeira coisa que ele faz é que ele mostra para o povo quais eram as possibilidades deles. E na nossa vida isso também acontece. Muitas vezes nós estamos diante de situações que nós abrimos várias possibilidades. Mas e aí, como decidir de forma melhor? Como decidir de uma forma com que aquilo traga coisas positivas para a nossa vida? Como decidir de uma forma que aquilo seja uma bênção na nossa vida? Nós só vamos poder decidir isso se nós estivermos próximos de Deus, né? Se a gente tiver a capacidade de discernir, através do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Deus, aquilo que vai ser melhor para nós. E a gente precisa ter claro, né? O poder da decisão está nas nossas mãos. Eu posso decidir de uma forma boa e eu posso decidir de uma forma ruim. E eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente toma decisões que aparentemente parecem ser boas, mas que durante o processo da nossa vida a gente percebe que elas foram muito ruins. E para a gente reverter isso, às vezes é com mais dor e mais sofrimento ainda. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Tá? Segunda coisa que ele fala, né, que é o tema do nosso texto, é para hoje. Né? Ele conclama ali, né, ele chama todo o povo a tomar uma decisão naquele momento, não deixar para depois. Né? Na vida, às vezes a gente a gente acaba deixando as coisas sempre para depois, porque às vezes é difícil para a gente decidir aquilo na hora, e a gente fala assim, depois eu vejo isso, né? Depois eu resolvo isso, vamos ver como que as coisas se assentam, e às vezes as coisas não se assentam, né? E isso vai trazendo cada vez mais problemas, vão se acumulando mais problemas na nossa vida, e ao invés de a gente dar uma solução, o que a gente faz? A gente cria um problema ainda maior, tá? E a gente precisa entender, né, que a nossa vida, né, a nossa carreira na fé cristã, ela foi feita para que a gente pudesse se desenvolver, né? E Deus está sempre trabalhando com a gente nesse sentido, né? Ministrando através da palavra, curando aquelas situações que muitas vezes nos machucaram, nos deixaram feridos e a gente precisa da cura, suprindo quando a gente precisa de uma força a mais, quando a gente precisa de um apoio de um irmão, do pastor, dos irmãos da comunidade, ele vai suprindo isso, aperfeiçoando as nossas vidas, aquilo que a gente fazia de errado, aquilo que a gente não conseguia muitas vezes
manter uma integridade, uma fidelidade com Deus, Ele vai nos aperfeiçoando para que a gente vai deixando aquelas coisas de lado e se aproximando a cada vez de Deus. Para quê? Para que a gente possa viver uma vida boa. Quando Josué fala no versículo 15, né, escolhei hoje, ele está orientando exatamente isso, né? A gente precisa fazer uma decisão. Eu não posso ficar prorrogando as coisas na minha vida de uma forma indefinida, sem tomar uma posição. Quando a gente vai ver, a gente gosta muito, né, dos programas de computadores, né, que eles facilitam as nossas vidas, tal. Mas quando você vai ver os roteiros de programação, ele é exatamente assim, né? Ele fala, você é sim, tá? Você vai fazer isso? Sim ou não? Se sim, ele vai para um lado, se não, ele vai para outro, né? Então, quer dizer, o programa de computação, ele é feito simplesmente por escolhas, sim ou não. Se sim, vai fazer uma função, se não, ele vai fazer outra função, né? E esses programas que facilitam a nossa vida, na realidade, são dados através daquilo que a gente está pedindo para ele, de simplesmente escolhas. E a gente precisa ter claro isso, né? Que nós vamos sempre ter que fazer escolhas, né? Tudo na nossa vida. Hoje, quando você acordou de manhã, você fez uma escolha se você ia tomar café ou não, se você ia comer pão ou não, se você ia passar manteiga ou não ia comer nada, né? Na hora de você se vestir, você fez uma escolha da roupa que você queria pôr, né? Nós estamos escolhendo coisas durante todo o período da nossa vida, né? E nós precisamos ter claro disso, né? Algumas escolhas são simples, são triviais, mas há escolhas que vão impactar a nossa vida e a grande maioria vai impactar a vida das pessoas que moram com a gente, né? Que se relacionam com a gente. Então isso é importante a gente saber, tá? E aí, caminhando então com o nosso estudo, né? Nós já vimos que as possibilidades, né? Que são apresentadas a nós já vimos que é para hoje. Nós precisamos tomar posições, não podemos deixar as coisas para depois. E em cima de tudo isso, vem algo que nós muitas vezes não gostamos, que são o quê? As consequências, tá? E Jesus afirma, né, que existem apenas dois caminhos, né? Quando você hoje vai sair com o carro, quem tem o GPS no carro ou no celular, se você entra por uma outra rua, ele vai te dar uma outra rota, né? Ele vai te dar uma outra opção de caminho. Mas Jesus fala para nós que existem só dois, né? Um caminho que leva para a vida eterna e um caminho que leva para a perdição. E o que leva para a vida eterna é um caminho estreito, né? Quer dizer, as possibilidades desse caminho, né, são mais difíceis. Por quê? Porque ele é estreito. Se a gente se desviar muito desse caminho, a gente pode cair. E a gente precisa ter claro isso, né? Que o próprio Cristo, ele teve que fazer uma escolha que para ele foi muito difícil. A gente, pelos relatos bíblicos, vê, né, que ele próprio fala, né, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né, mas que seja feita a sua vontade. E ele cumpriu a vontade do Pai. Ele escolheu de maneira correta, né, morrendo para que nós pudéssemos ter vida. E hoje nós temos essa possibilidade de escolher se nós queremos ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida completa com Cristo, com Deus, ou se nós queremos viver a vida que o mundo nos oferece, que em muitos momentos parece ser muito boa, mas que cobra um preço grande também. E muitas vezes nós temos pessoas que estão quebradas, que estão machucadas, que estão vivendo, estão vivas, mas estão mortas para a sociedade, para os seus familiares, por causa dessas escolhas ruins. E eu gostaria de convidar você hoje, então, a fazer essa escolha, fazer a escolha certa da sua vida. Não deixe para depois, né? Você compreende qual é a real extensão
da importância da escolha, das decisões que você faz na sua vida, como isso pode impactar a sua família, seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, aquelas pessoas que convivem com você, os seus amigos. Tenha isso claro para você. Deus quer o melhor para você. Ele te apresenta sempre o melhor. Mas a decisão de estar junto com Deus e viver esse melhor é sua. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo, que as nossas decisões sejam decisões sábias e que elas possam realmente produzir vida abundante para nós e para todos aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de convidar vocês para estarem continuamente seguindo todas as atividades da nossa igreja. Nas terças-feiras temos a reunião de oração, quarta-feira às 20 horas o nosso estudo, o nosso discipulado, sábado às 18 horas o nosso culto infantil, domingo às 10 horas da manhã nossa escola dominical e às 18 horas o nosso culto. Muito obrigado pela sua presença, foi uma alegria grande estar novamente aqui com vocês, que Deus os abençoe, um bom resto de semana para vocês, fiquem com Deus, amém.